Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega do colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFM. Hoje nós vamos falar sobre boas práticas na amamentação. Então, passe o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque contamos com um time aqui de 2 enfermeiras e uma nutricionista, todas elas experts nessa área materno-infantil, e vão nos dar ótimas informações, excelentes dicas para lidar com esse contexto de aleitamento que é tão importante. Nós temos aqui conosco, então, a Gisele Martelli, que é enfermeira, a Naliana Farias, que é nutricionista, e a Muna Maruf, é isso, Muna? Sim. Ah, que é enfermeira também. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu vou começar conversando com a Muna. É bom lembrar que nós estamos aqui, né, Fran, com a Muna. A Muna está conosco aqui no estúdio. E a Gisele e a Narliana estão participando online. Conta para nós, Gisele, de onde que você está falando? Eu falo de Caxias do Sul, também aqui no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Isso. E a Narliana? Falo de Parnaíba, Piauí. Parnaíba, Piauí. Cris, então acho que faltou, prepare a sua cajuína e seu suco de uva. Isso mesmo. As bebidas típicas do Piauí, né, Narliana? Isso. Ai, De Caxias também, um suquinho de uva. ah, suco de uva, claro, suco de uva é região serrana, é isso aí, aqui do Rio Grande do Também. Sul. Bora lá então, meninas. Hoje a gente está falando aqui de chimarrão, café, cajuína, suco de uva, mas o nosso interesse maior é o quê? Leite materno, leite humano, amamentação. O tema de hoje é boas práticas na amamentação. Nós estamos aqui com 3 profissionais com experiência em diferentes contextos, mas voltados em benefício do aleitamento materno. Eu vou começar aqui conversando com a Muna. E Muna, conta para nós, assim, vocês são profissional, né, enfermeira, as meninas também, quais são os desafios que os profissionais enfrentam, né, nessa área de favorecimento, né, de apoio ao aleitamento humano? Bom, falo mais pela minha vivência profissional mesmo, né, da minha prática, do meu dia a dia. Todas as vezes que eu tô na maternidade, assim, que eu vou conversar com as gestantes e com as puérperas a respeito do que elas sabem, quando eu pego a caderneta mesmo da gestante, eu vejo que faltam muitas informações, que elas também não estão a par de muitas informações que são necessárias, né, para esse processo que elas estão vivenciando, né. E eu vejo que uma das dificuldades muito grande é da adesão dessas mulheres nas consultas de pré-natal. Então, acredito que uma forma, assim, uma ferramenta de fazer com que elas fossem mais próximas, que elas frequentassem mais as consultas, a unidade de saúde, é fazendo grupo de gestantes, fazendo uma atividade mais lúdica com elas, para fazer com que elas tenham interesse e que elas sintam vontade, e que através desses grupos de gestantes, que elas conversem umas com as outras, peguem as informações, as experiências de cada uma, elas queiram participar mais e consigam compreender o contexto da gestação, da amamentação e da importância delas serem regulares nessas consultas. Então, a volta ao trabalho também, a gente vê como uma lacuna muito grande para continuar com o aleitamento materno, pois hoje em dia é muito raro tu ver um ambiente de trabalho proporcionar um ambiente ou um horário em que essa mulher possa sair, possa amamentar ou possa ordenhar, né? Então, é muito importante que os profissionais de saúde, eles consigam solucionar essa barreira, ensinando a forma correta, né, da ordenha e do armazenamento desse leite. Porque esse leite pode durar até 15 dias, se for congelado, 12 horas, se for armazenado na geladeira. Então, seriam formas de educar essas mulheres para que elas não parem de amamentar. Porque a volta ao mercado de trabalho acaba sendo um dos maiores fatores, né? Porque a licença vai até os 4 meses agora, né? Acho agora que eu te ouvindo, eu lembrei que a campanha mundial em prol do aleitamento agora, deste ano de 2023, foi a respeito do retorno ao trabalho, esse direito, né, que é um direito de ambos, tanto da mulher quanto do bebê, de manter o aleitamento após o retorno ao trabalho. Mas... Sabe que a gente marca... Ah, bom, quer falar, Fran, sobre isso? Não, eu ia dizer que é importante, né, ressaltar que, como a Muna falou,
o direito da mulher é de ter esse espaço para amamentar, de ter meia hora em cada turno para esgotar o leite, né, de organizar com a empresa como é que ela vai fazer essa volta ao trabalho. Mas a gente entende, né, essa dificuldade, às vezes, de locomoção, né, ou da empresa não ter esse espaço adequado, que seria uma sala de amamentação, mas também a legislação, ela não vai, né, não está ao encontro do que realmente é a recomendação do Ministério, né, a nossa licença de 4 meses e a recomendação de aleitamento exclusivo até o 6º. Claro que também as empresas, né, que são particulares, né, as empresas privadas, elas podem estender essa licença maternidade, assim como as públicas também podem estender até os 6 meses, né, mas eu acredito, assim, que os benefícios financeiros, né, o retorno para essa empresa deve ser maravilhoso, porque as empresas não fazem adesão, né, desse planejamento. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para mudança aí na política mesmo, né, E também é mais complicado se parar para pensar, trazer a criança, a mulher amamentar no seu local de trabalho. Por isso que eu acho muito importante as equipes de saúde orientarem quanto ao armazenamento correto do leite materno, porque assim, onde a criança estiver, se a criança estiver numa creche, se a criança estiver com algum familiar, essa criança tem como receber esse leite, se ele for armazenado da forma correta. Exatamente. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades, assim, vem muito da parte da gestão, de implementar essas ações, essa educação permanente em saúde com os profissionais, para que eles estejam mais capacitados em conseguir oferecer essas informações, né, para essas mulheres. Sobre o pré-natal, Mona, nós gravamos um podcast a respeito do pré-natal coletivo, e foi ao encontro do que tu disseste agora, né, isso é bem, bem interessante, que a gente precisa pensar em novas formas de conceber o pré-natal, de oferecer o pré-natal, e me chamou a atenção uma palavra que você usou, que é adesão. Eu fiquei pensando que enquanto a nossa expectativa for de que as pessoas tenham adesão às nossas propostas, porque a adesão é uma colagem, né? É a aceitação daquilo que está sendo proposto, exatamente como está sendo proposto. Eu acho que essa expectativa, ela não alcança realmente os anseios da população em geral, porque eu penso que o que as pessoas querem é se apropriar de um processo, né? De uma coisa que elas sintam como sendo mais pessoal. Por isso que um pré-natal coletivo, né, um grupo, alguma coisa em que a participação da gestante, da família, se evidencie naquele processo e que ela possa se apropriar, não aderir. Não aderir ao que está proposto, simplesmente, mas se apropriar como algo pessoal e que ela possa participar da construção, aí tem mais chances de funcionar, né? Isso tudo sempre trazendo de uma forma mais lúdica, né, de uma forma mais interativa, porque para eles podem não entender a linguagem do profissional, do que ele está querendo transpassar para essa mulher. Então, onde ela tenha mais pessoas à sua volta, talvez ela consiga compreender melhor, porque a outra gestante já conversa um pouquinho, já fala sobre como foi a experiência dela, um mito, um questionamento sobre mitos e verdades. Então, acho que tem mais chance delas irem mais regularmente, assim, participarem mais, gostarem e sentirem que elas são as protagonistas da gestação delas, né? Isso. Então, é um ótimo momento para falar de amamentação, no pré-natal, né, como a Mona falou, também lembrar que tem um espaço lá na caderneta de saúde, pode não ser completo, mas tem um espaço, né, na caderneta de saúde da gestante, mas aí a gente tem um próximo passo logo na sequência, né, então, que é o nascimento desse bebezinho. Então, no hospital também, né, devem ser oferecidas algumas orientações, e aí eu queria perguntar para a Gisele, quais são as maiores dificuldades, né, quanto às orientações ao aleitamento logo após o nascimento do bebê? Sim, como enfermeira, né, atuante no centro obstétrico, a gente tanto recebe pacientes que vêm de cesárea para recuperar, como pacientes que também vêm de parto vaginal. Só que a gente observa uma grande diferença em relação à amamentação, quando a gente precisa passar essas orientações e acompanhar, principalmente na primeira hora, né? No caso de pacientes que vêm de parto cesárea, elas saem da sala cirúrgica, vêm para uma sala de recuperação, onde normalmente ficam em torno de 4 horas, porque como elas fazem anestesia raquidiana, elas acabam demorando em torno de 4 horas para iniciar a movimentação dos membros inferiores. Então, elas ficam restritas ao leito, tem a questão também da cabeceira, que a gente precisa manter por um tempo ela mais baixa, por conta do risco de ter uma dor de cabeça
mais forte, né, por conta da anestesia. Então, o desafio maior é como a gente vai conseguir passar essas orientações naquelas 4 primeiras horas. Então, o que normalmente nós fazemos ali em sala de recuperação? A gente utiliza coxim, a gente auxilia essa mãe a conseguir ficar de lado, né, lateralizada, porque elas não conseguem se movimentar muito, então a gente precisa auxiliar. A gente também explica todo esse processo para o familiar, que na grande maioria é os pais que estão acompanhando. Então a gente coloca um coxinho nas costas, a gente auxilia que ela fique de lado, a gente passa as instruções de como é a pega correta, o familiar que está em pé, normalmente do lado do leito, que consegue visualizar melhor, a gente também instrui ele para que ele consiga auxiliar a mãe nesse primeiro momento, né? E a gente também utiliza, às vezes, cobertas para colocar ao lado da mama, para que esse bebê fique na altura da mama e que também contribua para que ela não precise ficar forçando o braço, forçando o pescoço para conseguir amamentar. E nos casos de parto vaginal, as mães já conseguem levantar, caminhar, encontrar uma posição que ela se sinta melhor, que ela se sinta mais confortável. A gente utiliza, às vezes, tanto a almofada de amamentação, como também as cobertas. A gente pega uma cobertinha, faz como se fosse um rolinho, para que ela consiga apoiar no colo e o bebê fique numa altura onde ela consiga ter a movimentação da mão para conseguir mexer na mama, né, nesse processo da pega correta, e também a outra mão que ela tenha a liberdade de conseguir movimentar o bebê, corrigir a cabecinha, a posição desse recém-nascido. E a gente destaca muito a questão da rede do apoio nesse momento, né, quem está com ela nesse período de recuperação em ambos os partos. A gente vê que o quanto é importante e a importância, né, que tem das pessoas estarem contribuindo, de ter essa orientação também, não só da mãe, ter essa orientação, para que auxilie elas nesse processo. A gente sabe que tem a questão da dor, né, um ambiente diferente, pessoas diferentes ali ao redor dela, então a família, quem está com ela, é um ponto bem positivo, assim, para estar contribuindo nesse processo do primeiro contato com a amamentação. Bom, esse é mais um ponto para se pensar, né, na hora de lá da escolha, né, da mulher, da via de parto, via de nascimento. Fiquei pensando nisso também, viu? Fiquei pensando nisso, Gisele, nossa, quanto é mais complicado essa primeira experiência de amamentação no caso da cesariana. Essa questão da posição, da recuperação da mulher, do corpo, do espaço, né? E pensar que a gente ainda tem um número elevado de cesarianas no país, né? Muito elevado. No hospital onde eu trabalho, a gente fez um levantamento para saber mensal, né? De 100 partos que ocorrem em um mês, 97 são cesarianas. Altíssimo. E é um retrato. Apenas 3. Não é uma exceção. Isso que é importante, né? Esse hospital onde você atua não é uma exceção. Bora então, Narliana, vamos dar alta para essa família, para esse bebê. Chegam em casa e os desafios com a amamentação continuam em alguma medida. Conta para nós aí, como que uma profissional que atua com boas práticas em prol do aleitamento, Narliana, pode ajudar a família em seus desafios aí, após a chegada em casa com o bebê. Geralmente essa mãe, né, ela já vem da maternidade com algumas orientações sobre a amamentação. Questão de posicionamento, de pega, né, se é um hospital que realmente é um hospital que tem a bandeira do Hospital Amigo da Criança, ela já sai com essas orientações bem descritas, né, posicionamento, pega, o que vai acontecer, mas a nossa realidade, às vezes, é que quando chega em casa, né, começa essa mãe tem essa procura, porque começa fissuras, começa o engurgitamento, né, que é a famosa apojadura nesses primeiros dias pós-parto, que vem aí durante os períodos do 3º ao 5º dia. Então, essa mãe já começa a ficar nervosa, já começa a ficar apreensiva, porque não sabe o que fazer, né? Então, nós, profissionais de saúde, nessa área da amamentação, a gente está aqui para poder ajudar, né, fazer as orientações, falar como começa essa massagem, como é que faz essas ordenhas, e explicar também o que pode vir a acontecer, né, que as intercorrências mamárias são fissuras, mastite, candidíase mamária. Então, estamos aqui para poder ajudar essa mãe a dar orientações, né. Existem compressas, existem ordenhas manuais, ordenhas
com a própria bomba extratora, né, de leite materno, que essa mãe pode estar ali tendo para ter auxílio para esses primeiros dias. E, Narliana, uma coisa importante eu acho de comentar é que é uma realidade muito escassa essa de ter a bandeira do Hospital Amigo da Criança, né? A gente sabe que, por te conhecer, já sei que tu trabalhou num hospital, né, que tem essa bandeira, mas é muito difícil a gente ter, né, um número de hospitais assim. É bem difícil. Até alguns bandeira. hospitais Então, que como realmente é que a têm. gente pode ajudar também nesse período pós-parto para aquelas mães que ainda não têm, né, nenhum conhecimento de aleitamento, né, que não receberam assim essas orientações no hospital? No hospital. Né, também a gente conclui, né, falando essas orientações sobre a questão do aleitamento materno, que ele tem que ser exclusivo até os 6 meses, não precisando dar água, nem chás, nem outros xaropes, né, para poder fazer essa alimentação materna exclusiva, a gente começa a falar para essa mãe lá mesmo no hospital, né, os benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, também, que são inúmeros, né, questão de doenças respiratórias, como asma, bronquite. Então, dentro do hospital, a gente já vai falando também esses benefícios que é em contrato, tanto para a mãe como para o bebê. Né? Então, dentro desse hospital, a gente consegue fazer essas orientações básicas, mas em casa também a gente começa também permanecendo falando sobre isso, né? Sobre o aleitamento materno, que ele seja exclusivo, vai ter as dificuldades, né? E a gente faz de tudo para que essa criança use o leite materno e não a fórmula infantil. Bom, meninas, agora a gente ficou sabendo que as boas práticas em prol da amamentação incluem ações desde o pré-natal, a gente poderia pensar até em algumas ações educativas anteriores mesmo à gestação, mas desde o pré-natal, a assistência hospitalar qualificada, olhando também para isso, amparando, né, a mulher, o bebê e sua família em diferentes vias de parto, e depois, né, após a chegada, os desafios continuam após a chegada com esse bebê, a família em casa. Eu já acompanhei mulheres que tiveram dificuldades com a amamentação quando o bebê já tinha 4 meses de idade, então quer dizer, bem depois, né, após a alta hospitalar. Então, que essas mulheres tenham cada vez mais acesso aos profissionais da saúde qualificados para essa qualidade de assistência. Agradeço muitíssimo, meninas, a presença de vocês, foi muito gostoso o nosso bate-papo de hoje. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do mestrado é @ppgsmiufn. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Valeu, meninas. Até a próxima. Obrigada.